Paz do Senhor Jesus Cristo. Em uma certa oportunidade, eu estava numa congregação e ali era tipo um congresso, né? O nome do trabalho assim até Festa da Vida. E o pastor ali daquela congregação, ele comentou que foi um pregador lá nessa festa, no final de semana, e foi uma multidão para ouvir ele pregar. Como eu disse anteriormente em outro vídeo aí, geralmente esses pregadores assim é mais gente de outras denominações, de outras congregações, porque as pessoas que estão fora da religião, vamos assim dizer, elas não conhecem assim esses pregadores, esses cantores. Hoje conhecem um pouco mais, né? Por causa da mídia, as divulgações aumentaram e tantas outras coisas, né? Tantos outros acontecimentos, enfim. Mas uns 10, 15 anos atrás, não eram tão conhecidos, não eram tão divulgados assim, né? Então a maioria das pessoas que iam e para esses movimentos assim, pessoas de outra denominação, né? Evangélicas, crentes, assim, entre aspas, né? E que conhecem e vão lá para ouvir aquela pessoa. E o pastor ali, ele falou que a princípio ele não queria convidá-lo, né? O pastor ele não queria que ele fosse. Ele já tinha ido outras vezes. Por isso que aqui onde eu moro aqui faz mais frio, irmão. Então, tá entendendo? Ficou insistindo porque tinha que pregar, porque precisava pregar, não sei o que tinha uma necessidade lá, alguma coisa assim, né? Enfim. Aí ele foi pregar, uma multidão, praticamente não tinha nem como sentar, não tinha, pessoas ficaram em pé, não tinha como sentar, muita gente mesmo, bastante gente. E ele, ao pregar, ele falou que tinha ido lá na Universal, na Igreja Universal, foi disfarçado, né? Porque é conhecido, né? Então ele foi disfarçado, botou um boné, não sei o que, ficou lá no fundo, né? E tudo. Aí ele viu lá como é que lá na Universal lá, quem pode dar 1.000, aí você tem que dar 1.000, a pessoa dava 1.000, aí quem pode dar 2.000, quem pode dar 5.000, quem pode dar 10.000, e isso a pregação dele lá. E ele falou, poxa, como é que eles conseguem fazer isso? E ali eles não conseguiam, a Assembleia de Deus não conseguia, as outras tal, e ele viu lá como é que 10 pessoas para dar 10.000, ele disse que apareceu as pessoas lá e ele ficou assim impactado com aquilo, ele ficou assim, né, extasiado com aquilo. Aí ele chegou lá, quando estava lá, a gente lá ouvindo ele para ouvir a palavra de Deus, para ouvir algo do céu, né, aí ele falou que, deu uma parte lá que ele falou que os irmãos botaram o pedido no envelope. Eu tô rindo aqui, irmão, mas é pra chorar. Aí até eu contribuí. Que ele ia levar os pedidos pro monte e orar pelas pessoas, né? Oh Senhor, tem misericórdia. Enfim, aí as pessoas fez, né? Um envelopinho, saiu entregando um envelope e botaram ali a quantia ali e tal. E o pedido de oração. Aí o pastor, quando foi na terça-feira, o pastor estava indignado, porque esses pregadores assim, eles combinam um preço, eles combinam as coisas, né? A oferta que eles têm que ter e tudo mais, né? Paga passagem, paga hospedagem. Então tem uma despesa aí bacana aí, né? E já tinha acertado ali com o pastor ali, né? Que o demais geralmente é para congregação, irmão. Geralmente, né?
a oferta e tudo ali fica para a congregação, até para cá com as despesas, enfim, e tudo mais, né? É o que dizem, né? Tal. Aí, pastor indignado falando que, às vezes com muito custo, vai fazer uma obra na igreja e não consegue R$ 500 dos irmãos. Mas o outro vem lá de fora, solta uma bomba, porque muitas vezes solta algo que não é conforme a doutrina, aquilo que o pastor está ensinando ali, solta uma bomba dentro da igreja e vai embora, deixa a bomba explodir e vai para outro lugar. Então o pastor, às vezes com muito custo, não consegue R$ 500 para fazer uma obra, fazer um serviço na congregação, e o de fora vem e leva R$ 11.000. Então nessa conversa toda aí, ele levou R$ 11.000 fora a oferta dele, fora a hospedagem e tudo mais. E o pastor falou ali no culto de terça-feira que ele viu esse pregador tirando o dinheiro e jogando os envelopes com os pedidos de oração no lixo, no chão. Não sei se foi no lixo ou no chão, acho que foi no lixo, na lixeira. Então ele nem pegou os pedidos, ele nem levou os pedidos de oração, ele nem leu, nem viu, só tirou o dinheiro. O pastor falou que viu. E contando o dinheiro, e ali foi R$ 11.000. E eu já ouvi uma pregação desse mesmo pregador, ele falando que quando você estiver muito triste, pai, mas é para chorar. Se estiver muito triste, muito desanimado, assim, passando muita luta, que o diabo estiver te oprimindo, alguma coisa assim, você pede para sua mãe fazer uma macarronada, sabe? E teve todo um contexto aí para chegar nessa macarronada, falando que os espíritos, que Satanás, ele não tem paladar, ele não sente o gosto das coisas. E os demônios ficam ali, quando a gente está comendo, os demônios, a gente sente prazer, né? Os demônios ficam, nossa, o que ele está sentindo? Que prazer é esse que ele está sentindo? Que coisa é essa que eles queriam sentir também, né? Qual é o prazer de comer, de se alimentar? Como se demônios se importassem com comida aqui da terra, como se espírito se alimentasse com esse alimento aqui. O alimento espiritual, tanto para o reino de Deus como para o reino das trevas, é totalmente diferente desse alimento aqui. Quando algumas religiões pedem lá para matar frango, matar galinha, peru, carneiro, para oferecer lá para suas entidades lá, não é que ele vai comer daquela carne e beber daquele sangue, não. Ele está se alimentando daquela obediência da pessoa, da fé que a pessoa tem naquilo. Aquele espírito está se alimentando daquele sacrifício, mas não é o físico, é o espiritual, é a fé. É a fé, é a obediência que a pessoa está tendo. Então o espírito ele vai tendo mais força naquela pessoa, porque aquela pessoa está submetendo a sua vontade. Não em si aquilo que está ali sendo sacrificado ali, aquela galinha, aquele peru, aquele papagaio, sei lá o que está sacrificando lá. Então, bota lá comida, arroz também, cachaça, entendeu? Demônio não bebe pinga, entendeu? Quem bebe pinga é o ser humano, demônio não fica bêbado, quem fica bêbado é as pessoas, enfim. Aí, ele falando, né, que os demônios têm essa curiosidade de saber o que é comida, então quando você estiver muito triste, você bota lá um prato de macarrão, pede para sua mãe fazer uma pratada de macarrão e come mesmo um macarrão, assim, top de macarrão, né, para ofender Satanás. Para ofender o diabo. Isso aí foi até uma mensagem em Camboriú, deve ter nos meios no YouTube aí. E o pessoal pulou e deu glória e falou em linha, entrou no mistério, entrou no poder, mas não é o poder de Deus não, irmão. Porque mensagem como essa não é do Espírito Santo, não vem pelo Espírito Santo, não vem pelo reino de Deus, não vem pela justiça de Deus, tem nada a ver com Deus, irmão. Tem a ver com a imaginação caída do homem e com espíritos enganadores, induzindo as pessoas a uma falsa doutrina, a um falso ensino. E este mesmo pregador, eu vi, também está nas redes aí, ele falando que, porque depois ele se tornou parlamentar, né, com esse movimento todo, com esses adoradores todos, né, que adora, que tem ídolos, que ídolos não é só imagem de escultura, pode ser uma pessoa, pode ser um pregador, pode ser um cantor, pode ser um pastor, pode ser um pai, uma mãe, né, por isso que o Senhor falou, aquele que ama pai, mãe, né? Aquele que ama filhos, né? Aquele que ama esposa, mais do que ele, não é digno dele, né? Enfim, né? Então tudo que se coloca na frente de Deus é idolatria, né? A gente cultua aquilo que a gente venera, né? Seja
material, seja sentimental, seja financeiro, seja o que for, né? Então eu escutei esse pregador, ele falando que ele se tornou parlamentar e parece que a igreja não estava apoiando ele, o pastor não estava apoiando ele, ninguém estava apoiando ele. Aí ele disse que entrou lá dentro do gabinete dele lá, um chefe de terreiro de macumba, né? E tudo, um líder, né? De terreiro de macumba, ele falando, né? E tudo. E falou que podia contar com ele, que tinha o apoio dele, né? Que eles eram parceiros. Ao princípio ele ficou assim, né? Meio assim, né? Mas depois ele foi aceitando, porque o chefe lá do terreiro lá falou para ele que podia contar com ele, que ia ter 600 terreiros de macumba, tocando tambor lá para as entidades lá, para guardar ele lá, para abençoar ele, enfim. Aí ele pregando, ele falou que quando a igreja não se levanta, quando os crentes não se levantam, os pastores não se levantam, Deus levanta até o diabo, né, para guardar e para abençoar. Então, heresias em cima de heresias, apostasias em cima de apostasias, e o que eu fico assim meditando assim, é que tem multidão que crê nisso, que segue isso, que gosta disso, que dá glória, que dá honra, que dá louvores a Deus por causa dessas coisas. Mas quando é o evangelho mesmo verdadeiro, quando é a doutrina de Cristo mesmo, de arrependimento, de conversão, de confissão, todos dos pecados como Cristo, como único Senhor e Salvador, muitos lugares não tem essa euforia, não tem essa inspiração, né? Não tem esse entusiasmo, né? Você pega as mensagens que não tem Cristo como Senhor e Salvador, você pega a mensagem que não tem Cristo, a doutrina de Cristo de arrependimento, de confissão, conversão, ela não empolga muitas pessoas. Mas se você pegar um contexto bíblico, qualquer contexto bíblico, Davi, Salomão, né? Principalmente Davi, né? Você pegar ali Abraão, se você começa a falar sobre Abraão, se você começa a falar sobre Davi, sem falar de Cristo como o Senhor e Salvador da alma, não falar de arrependimento, não falar de confissão, falar, supera os seus medos, né? Vence as suas fraquezas, vence o deserto, né? Você vai alcançar, você vai ter, né? Mas não no contexto teológico de arrependimento e conversão das iniquidades do pecado. Você vê que o povo pula em frenesi, aquela coisa toda, né? E quando a doutrina é a doutrina de Cristo, né? De nós nos arrependermos dos nossos pecados, nos convertermos das nossas iniquidades, né? Pelo reino e pela justiça de Deus, algumas pessoas elas não são inspiradas, elas não se entusiasmam, né? E na realidade essas mensagens deveriam entusiasmar muito mais, elas deveriam empolgar muito mais os crentes do que aquelas ministradas no contexto terreno, né? Porque as bênçãos daqui são boas, nós devemos mesmo nos empolgar, nos entusiasmar pelas coisas boas que Deus faz aqui também. Mas essas coisas boas aqui, elas são passageiras, elas não vão durar para sempre, né? Eu fico imaginando pessoas que têm essa inspiração, essa direção de falar assim, tudo vai estar bem, tudo vai dar certo na sua vida, né? As coisas vão melhorar, mas não fala de Cristo, não fala da doutrina de Cristo. E essa pessoa que está ouvindo que vai ficar tudo bem, que vai melhorar, morre. Ela falece e vai para o inferno. Quando chegar no dia do juízo, eu fico imaginando essa pessoa olhando para esses pregadores, para esses pastores, para esses ensinadores, para esses doutrinadores e falando assim, você não falou que ia estar tudo bem? Você não falou que as coisas iam melhorar? Você não falou que... E eu morri e fui para o inferno. E agora eu estou condenado a viver no lago de fogo eternamente. Você falou que as coisas iam melhorar. Você falou que as coisas iam prosperar. E agora as coisas piorou. Por que você não falou de Cristo? Por que você não falou que eu tinha que me arrepender dos meus pecados? Que eu tenho que me voltar para Deus em Cristo? Porque você se volta para Deus só se for em Cristo. Não é em Ave Maria, não é em São Pedro, não é em São Paulo, não é em Assembleia de Deus, não é em Deus é Amor, Perpétuo Socorro. Qualquer outra religião, denominação, não é em Buda, não é em Maomé, não é em Allan Kardec, é em Cristo. Unicamente na morte e na ressurreição de Cristo.
e os fundamentos dessa morte e dessa ressurreição, né? O contexto de Cristo ter vindo, né, para morrer, que ele veio para morrer, ele veio para sacrificar, né? Ele é o Cordeiro de Deus sacrificado pelos nossos pecados. Então a sua fé, a sua submissão a essa mensagem traz sobre você o domínio do Espírito Santo, a convicção do perdão dos seus pecados, a justificação das suas iniquidades e, por consequência, a salvação da sua alma. Então essa deve ser a alegria superior e maior do que todas as outras. Texto bem conhecido: os discípulos ficaram alegres por operar sinais, prodígios e maravilhas, expulsar demônios. E Cristo, Deus falou para eles: não, é bom ficar alegre por isso, mas é bom vocês ficar mais alegres porque o vosso nome está escrito no céu. Porque tem contexto, Mateus 7, do 21 em diante, contexto de pessoas fazendo sinais, prodígios e maravilhas e nem entrando no reino de Deus, nem amizade com Deus não tem, porque Deus conhece todos. Deus fala assim: vós que praticam a iniquidade, injustiça. Então injustiça é ensinar um evangelho que não leva ao arrependimento, que não leva à confissão e que não leva à conversão dos pecados. Um evangelho voltado para este mundo. Então a pessoa fala: não, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo sem Cristo, sem a doutrina de Cristo. Eu quero te dizer que sem Cristo não vai ficar tudo bem, não. Eu quero te dizer que sem arrependimento dos pecados não vai ficar tudo bem, não. Eu quero te dizer que sem a conversão das iniquidades não vai ficar tudo bem, não. Vai ficar pior. E não é um pior passageiro, é um pior eterno, que não tem fim, pelos séculos dos séculos. Sabe quando fica melhor? Quando o arrependimento dos pecados, a confissão de Cristo como único Senhor e Salvador, e a conversão mostrando que realmente você creu nessa mensagem, que a conversão dos pecados, a conversão das iniquidades, é a prova viva que nós cremos na mensagem de Deus. Porque a mensagem de Deus é o próprio Cristo. Verbo é palavra. O verbo se fez carne. A palavra se fez carne. Eu falo aqui amor. Amor é uma palavra, mas o amor se fez carne, se materializando em Cristo. Cristo representa o amor do Pai, mas também representa a justiça de Deus. Porque o pecador estava condenado. Mas uma vez que Cristo pagou o preço da condenação, essa pessoa, ela recebe a absolvição do castigo vindouro que há de vir sobre todo filho da desobediência. Filhos da desobediência são aqueles que não recebem a mensagem de Cristo, endurece o seu coração para a morte e ressurreição de Cristo como único Senhor e Salvador das suas almas. As coisas vão melhorar, as coisas vão prosperar, mas em Cristo, na doutrina de Cristo, no arrependimento, na confissão e na conversão das iniquidades. Amém? A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto.